As necessidades de uma criança com mielomeningocele mudam conforme ela cresce. Olá, eu sou o Dr. Francisco Blumetti, ortopedista pediátrico especialista em doenças neuromusculares. Hoje eu vou explicar o que acontece em cada uma das fases da vida, desde a infância até a adolescência. Quando a criança nasce, se foi feita a correção intrauterina, é comum que a gente tenha alguns cuidados iniciais, ainda no berçário, com a cicatrização, com a questão neurológica e com o próprio cuidado da criança, se ela for muito prematura, por exemplo. Quando a criança tem a cirurgia pós-natal, também é comum que o neurocirurgião peça alguns cuidados, como por exemplo, não deitar a criança em decúbito dorsal, evitando apoiar na região da cicatriz. Depois que passa essa fase inicial, o ortopedista acaba sendo chamado justamente para ver a presença de alguma deformidade que pode estar presente ao nascimento, como pé torto congênito, pé talo vertical, hiperextensão do joelho, por exemplo. Se a criança tiver alguma dessas condições, geralmente a gente começa o tratamento logo cedo. Também nessa fase, a gente começa a ter uma ideia do nível da criança, se ela vai ser nível lombar, torácico, sacral, sempre reforçando ali que o nível anatômico não necessariamente corresponde ao nível motor funcional da criança. Conforme a criança vai se desenvolvendo nos primeiros meses de vida, é fundamental o apoio da fisioterapia, justamente para estimular de forma precoce o desenvolvimento ali das principais vias de controle motor. Isso acaba se tornando até um pouco mais necessário para as crianças que têm nível mais alto, que geralmente demoram um pouco mais para atingir os marcos do desenvolvimento. Durante essa fase ainda é muito importante ali o controle, principalmente com o neurocirurgião, para ver a questão da hidrocefalia, que pode ou não estar aumentando, e algumas crianças acabam precisando fazer uma derivação ventrículo-peritoneal, justamente para drenar aquele excesso de líquor ali, que pode ter uma dificuldade de drenagem, justamente para ajudar na questão da drenagem do líquor, né? Já que algumas crianças podem ter hidrocefalia. Um outro ponto ainda é a avaliação precoce do urologista, principalmente se a criança está tendo sintomas urinários, como infecções de repetição e coisas do tipo. É muito comum que o acompanhamento das questões neurocirúrgicas e urinárias sejam feitas por ultrassom. O ultrassom, tanto transfontanela e tanto da medula espinhal, é muito possível na criança pequena. Da parte neurológica, o ultrassom tanto transfontanela quanto da coluna é muito possível na criança que ainda é lactente, dentro ali do primeiro ano de vida. Além disso, o ultrassom das vias urinárias também é possível e acaba sendo recomendado na maioria das vezes. Depois que a criança passa do primeiro ano de vida e está se desenvolvendo, a ação do ortopedista continua sendo necessária justamente para observar ali a presença de deformidades que podem não estar presentes ao nascimento, mas podem aparecer com o desenvolvimento da criança. É frequente que a gente recomende nessa faixa etária o uso de órteses. As órteses podem até ser utilizadas mais precocemente se a criança tiver alguma deformidade já na primeira infância, no primeiro ano de vida, que precise de alguma correção ou alguma, pelo menos, estabilização. Mas depois de um ano, quando a criança começa a ficar mais em pé, realmente é o momento que as órteses acabam sendo necessárias na maioria das crianças. A gente já comentou aqui que todas as crianças com mielo, praticamente, exceto as de nível sacral baixo, vão acabar precisando de órtese. Então é nessa faixa etária que a gente começa a prescrever, se já não foi prescrita antes de um ano de vida. Nessa faixa etária, geralmente a criança já vai estar fazendo ortostatismo, eventualmente treino de marcha também. As crianças de nível mais baixo, como os sacrais baixos, habitualmente começam a andar entre o primeiro e o segundo ano de vida como uma criança neurotípica. Quanto mais alto o nível da criança, geralmente mais tarde ela vai acabar andando, seja com ou sem apoio. Para as crianças que são nível torácico, lombar alto, habitualmente o uso de tutor ou dispositivos para treino de marcha acaba sendo instituído depois dos 2 anos de vida, quando a criança já tem um pouco mais de cognição e compreensão do que está acontecendo na terapia. Durante toda essa fase, o acompanhamento neurocirúrgico e urológico também são importantes, mas é frequente que com a estabilização da hidrocefalia, o neurocirurgião acaba espaçando cada vez mais essas consultas. Algumas pessoas podem, do ponto de vista urológico, precisar do cateterismo intermitente, e aí o seu urologista é a melhor pessoa para te orientar sobre isso. A continuidade ali do processo de reabilitação também acaba sendo importante, principalmente para as crianças de nível mais alto. Nessa faixa etária, praticamente as crianças de nível sacral baixo já atingiram ali um desenvolvimento muito próximo das crianças típicas, enquanto que os outros níveis habitualmente apresentam os atrasos motores, mas na maioria das vezes a cognição é muito preservada, elas são crianças muito espertas, que falam bastante. A introdução precoce dos aditamentos, os apoios quando precisa, como nos níveis lombares baixos, e também do uso das órteses, como no nível sacral alto, lombar baixo e os demais, acaba sendo fundamental. A gente sabe que a introdução precoce facilita muito a aderência. Quando a gente deixa para introduzir muito tarde, a aderência acaba sendo pior. Durante toda a infância e particularmente na adolescência, o suporte psicológico também é importante para lidar com algumas questões. Lidar com as diferenças, lidar com a inclusão, lidar principalmente com as questões urológicas que acabam incomodando, principalmente a questão da incontinência urinária. E também a aceitação do uso de alguns dispositivos como os aditamentos que eu já tinha comentado e as órteses. É comum que a gente acabe precisando fazer alguma cirurgia ortopédica em alguns casos,
mais no final da infância e início da adolescência. Com os estirões de crescimento, algumas alterações podem acontecer e algumas deformidades podem surgir. E um ponto que a gente tem que ficar atento é justamente na coluna. A coluna pode desenvolver uma escoliose. E a escoliose, particularmente nos níveis mais baixos, quando acaba acontecendo tardiamente, está muito associada à síndrome da medula presa. Com cada fase surgem novos desafios, mas que também são oportunidades para promover o desenvolvimento da criança. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para continuar aprendendo sobre esse e outros temas.